Olá, seja muito bem-vindo ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu sou Laura Couto e a nossa conversa hoje é sobre um assunto que todo mundo já deve ter se perguntado, parado para refletir em algum momento na vida. Afinal, a gente não está imune a vazamento de dado, a insegurança digital e, claro, a essa montanha de informação que o mundo virtual traz para a gente. Para poder me ajudar nessa conversa, eu convidei a Isabelle Fraga, que vive na linha de frente desse assunto. Ela é especialista em Big Data, inteligência artificial e cibersegurança, tem quase 2 décadas de resultados em grandes empresas de tecnologia e também telecomunicações. Isabelle, seja muito bem-vinda ao Conecta News. Obrigada por ter topado conversar com a gente sobre esse assunto que, de fato, é muito importante. Eu que agradeço, Laura, pela oportunidade. É isso aí, tem aí 2 décadas que eu ajudo essas empresas a entenderem um pouco mais sobre tecnologia e segurança da informação. E agora, né, dos últimos 5 anos para trás e para frente, a gente está aí nessa jornada aí com dados e inteligência artificial. E a minha função é essa, de estar fazendo com que a tecnologia da informação e dados estratégicos façam parte aí do negócio das grandes empresas. Eu comecei a minha fala dizendo sobre insegurança virtual. Existe uma sensação de que todo mundo hoje está, de certa forma, vulnerável quando o assunto é o ambiente virtual. A gente está exagerando quando a gente fala que todo mundo está vulnerável ou a realidade é essa mesmo? Então, a realidade é essa, né? Depois eu acredito que a pandemia ela deu uma acelerada nesse processo e realmente a gente está sim exposto. Essa questão da gente estar sempre conectado o tempo inteiro no notebook ou no celular, transitando dados aí na parte de redes sociais. Então a gente realmente está aí o tempo inteiro com essa vulnerabilidade sempre expostos, né? Mas isso é vulnerável, isso é evitável, tá? Eu acho que a gente, e toda a nossa conversa, ela vai ser muito pautada em governança de dados, em conscientização, em investimento, tanto em tecnologia, quanto também na parte de conscientização do usuário, né, do colaborador, do usuário. Então, é evitável, sim, a gente se sentir menos vulnerável. Vamos começar a conversa, então, falando justamente como evitar isso, tanto da parte da empresa, quanto também do usuário. Essa maneira de evitar que seus dados sejam vazados, ela tem nuances diferentes quando a gente está pensando do lado empresarial e no lado individual do usuário, ou tem pontos em comum? Na verdade, sempre a gente vai pensar em pontos em comum, tá? Quando a gente pensa na empresa, tá? Os números eles acabam falando por si, eu não preciso trazer nenhum tipo de argumento com relação a falhas e vazamentos de dados. Nesse último ano aí foi o que mais aconteceu, né? E aí, assim, o interessante, né, é que a gente tem aí um aumento dessa conscientização também do usuário, justamente porque a gente viu várias empresas sendo atacadas, mas a gente também viu o ataque no usuário. Eles conversam entre si a partir do momento que a gente fala no ponto de conscientização, tá? Como que a gente pode evitar, Laura? De novo, eu vou falar que eu sempre vou trazer a palavra de conscientização do usuário, de treinamento com o usuário, porque quanto mais a gente tem acesso às informações, mais vulneráveis a gente fica, então mais a gente tem que trazer esse conhecimento para o usuário final. As empresas hoje, até hoje, né, a gente vê aí algumas sim muito preocupadas com a parte de segurança da informação, mas as empresas hoje elas ainda esperam um ataque acontecer para depois fazer qualquer tipo de investimento. Não investem também nessa conscientização do usuário. Então, se a gente começa a conscientizar não só dentro das empresas, mas também conscientizar dentro das escolas o usuário, a gente vai ter aí menos vazamento e menos vulnerabilidade dentro do negócio. Falando tecnicamente, as empresas também elas podem evitar esses vazamentos, né, essa vulnerabilidade, essa exposição,
Quando a gente faz uma contratação de um antivírus que tem aí uma inteligência acoplada dentro da ferramenta, quando a gente tem aí dentro das empresas um duplo fator de autenticação, que a gente também, como usuário final, consegue colocar nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails. Então, se você perceber, a gente sempre está falando coisas comuns, né? Tanto com o usuário final, quanto também para as empresas. Então, o tempo inteiro, você vai perceber que eu sempre vou falar conscientização, treinamento do colaborador, treinamento da pessoa para que ela não se exponha tanto e não exponha também tanto a empresa. Me parece, muito mais a ver com uma questão de cultura empresarial e também do usuário do que uma ferramenta própria, né? Exatamente. O que eu vejo muito, assim, e nesses últimos 3 anos eu tenho percebido isso muito mais, o maior problema do vazamento da informação, e a gente vai discutir também um pouco sobre isso, é realmente a falta de cultura de segurança da informação dentro das corporações. E quando isso, até hoje eu estava numa reunião com o cliente, eu falei assim que processo de conscientização de segurança da informação dentro das empresas tinha que funcionar igual a CIPA. Tinha que acontecer sempre. Por quê? Porque a gente não só conscientiza o usuário com relação aos dados da empresa, mas ele começa a enxergar a segurança da informação como uma obrigatoriedade do dia a dia dele, né? Porque afinal ele está trafegando, ele está comunicando dados empresariais, mas ele também está comunicando dados sensíveis por parte dele, né? Então, com certeza, é uma questão muito cultural. E é engraçado, Isabelle, porque eu acho que existe, de certa forma, uma consciência ali, nem que seja no fundo ali da mente, de que você não pode colocar todos os seus dados disponíveis virtualmente online. Mas aí você vai acessar um site que te pede, por exemplo, uma informação que às vezes para fazer uma compra, por exemplo, seu CPF. Em teoria, o CPF tinha que ser mais restrito, né? Você não poderia colocar ele em qualquer site, mas às vezes o site te obriga a disponibilizar uma informação pessoal. E aí eu estou usando um exemplo, claro, muito simples, porque é um exemplo do cotidiano, eu acredito. Um exemplo que todo mundo já passou em algum momento. Sim. E aí não é incomum a gente noticiar no próprio jornalismo vazamento de dados. Você vai pesquisar ali, por exemplo, o seu e-mail, o seu CPF, seu RG, que são dados que deveriam ter um pouco mais de cuidado, que estão ali expostos, às vezes até número de cartão, isso vaza com muita facilidade. Então eu acho que existe, de certa forma, uma consciência de não vou colocar meus dados em sites que não são, por exemplo, confiáveis. Sim. Mas como identificar que esse site não é confiável? Então, isso aí é realmente um grande problema, mas também, de novo, é evitável, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar e duvidar sempre das coisas que são muito fáceis. Então, agora mesmo na Black Friday, os hackers deitam e rolam, né, nessas promoções e várias pessoas acabam caindo. É engraçado essa fala sua, porque eu me atrevo a falar, Laura, que não é todo mundo que tem essa malícia, essa maldade, né, de preencher dados sem ter essa preocupação de saber que aqueles dados podem vazar de alguma forma, né? Agora, como evitar isso é realmente sempre fazendo a consulta dentro do site daquela promoção, né? Você recebeu aí uma promoção de um determinado site, né? Vai no site oficial, verifica, olha a URL, vê se a URL, né, daquele site é a correta. Normalmente esses sites de compra, e eu estou falando na questão de compra, eles têm um aplicativo, aí é interessante sempre você estar entrando dentro do aplicativo e estar fazendo essa verificação. E uma outra coisa, né, aí pensando como usuário, né, sempre questione por que aquele dado está sendo solicitado, né? A gente sabe que para uma compra a gente vai sempre ter que colocar dados do cartão, a gente sempre vai ter que estar colocando dados de CPF, RG, mas sempre questione. Normalmente os sites que têm aí uma política de segurança aceitável, eles sempre vão estar lá com alguns tipos de certificados que valem a pena você verificar. Outra coisa importante
é você também verificar sobre a política de proteção de dados desse site, ver se ele tem um DPO, porque aí você, por exemplo, pode solicitar a exclusão das suas informações dentro daquele site depois de um certo tempo, conversando com o DPO daquela empresa. Legal. Então, são coisas que você consegue aí trabalhar. Eu, como pessoa que trabalha aí já nessa área tem muitos anos, eu sou super desconfiada. De tudo. De tudo. Então, que é o certo. Então, o que eu faço? Eu, normalmente, eu sempre altero os meus dados, né, de cartão, sempre recrio novos cartões virtuais para justamente não correr muitos riscos. Na parte de proteção dos meus dados sensíveis, eu sempre estou fazendo pesquisas para saber se tem... Hoje a gente tem vários recursos onde a gente consegue ver se o nosso CPF está com alguma conta bancária aberta, e o próprio site do Gov está ajudando aí a bloquear esse tipo de pretensão, né, de roubo de informações. A gente tem também como consultar a parte se alguém abriu aí uma conta de celular. Então, eu acho que vale sempre a pena você estar fazendo essas buscas como pessoa física para ver se seus dados estão ok, não estão sendo vazados aí na internet. E, assim, na parte de rede social, eu sempre busco estar trocando minhas senhas a cada certo período, né? Porque uma das coisas que a gente vai discutir também aqui é com relação a nós estamos 100% seguros? Não, nós não estamos 100% seguros. A gente não tem 100% em nada nessa vida. A única coisa que a gente tem 100% é que a gente vai morrer um dia. O resto a gente não tem 100% de nada. E do mesmo jeito que nós, que somos profissionais da área de tecnologia, que estamos na busca o tempo inteiro de proteção, os hackers também estão o tempo inteiro estudando na busca de como vazar mais informações, roubar mais dados. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação, sim. Do lado das empresas, eu sei que você já tem uma experiência longa, de muitos anos, com o Big Data. O que você percebeu ao longo desses anos que mudou no tratamento das empresas quanto a esses dados? A gente estava falando agora há pouco na nossa conversa como que as empresas às vezes esperam acontecer algum problema para depois tomar algum tipo de atitude voltada à cibersegurança. Mas como que esses dados têm sido tratados dentro da empresa e houve algum tipo de mudança significativa ao longo dos últimos anos? Então, o que eu tenho percebido... Olha só, a minha formação, ela vem aí de ciência da informação e eu acabei me especializando muito na parte de segurança e eu atuo muito na frente de vendas. O que eu tenho percebido muito dentro das empresas nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, é que sim, começou-se a preocupar-se com os dados, tá? Mas ainda não há uma governança desses dados, tá? Eu percebo muito que há uma grande coleta de informações, e é por isso que eu até, quando você me perguntou com relação a imputar dados, é uma das coisas que eu sempre pergunto para quando alguém me solicita algum tipo de dado, eu falo assim, você vai usar esse dado para quê? Né? Então, eu acho que as empresas ainda têm um longo caminho para estar trabalhando melhor os dados, né? Os dados, na verdade, eles vão ser inputs estratégicos para cada corporação. Mas a maioria das corporações hoje faz várias coletas de dados, mas ainda não tem uma estratégia definida para a utilização desses dados. Então, eu acredito que, por enquanto, a gente tem aí um pequeno nicho de empresas que já está trabalhando com os dados de maneira estratégica e eu tenho aí uma grande maioria que ainda não sabe o que fazer com esses dados, né? Porque a gente preocupou aí com a LGPD para proteger os dados, mas a gente ainda não tem uma preocupação de como governar esses dados. Então, eu acho que de agora em diante a gente vai escutar muito sobre governança de dados, governança algorítmica. Então, é algo que ainda está engatinhando. Aí eu estou falando de empresas que hoje eu atuo e trabalho. E qual que é o primeiro passo, então, já que a gente está constatando que, de fato, as empresas estão cheias de dados, mas não necessariamente sabem o que fazer com esses dados? Qual que é o primeiro passo para fazer com que esse dado se torne e se transforme em valor para a empresa? Então, a pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer é: o que eu quero com esse dado? Né? Qual é a estratégia do meu negócio
Uma vez que você tem uma estratégia definida, né, você vai saber quais são os dados que você precisa coletar. Né? Eu vou usar um exemplo. Uma das tecnologias que eu comercializo é aqueles a gente chama de Captive Portal, que quando a gente entra no aeroporto, a gente insere os nossos dados e aí você tem acesso ao Wi-Fi daquele estabelecimento. Clássico. Ali, a gente consegue, dependendo da empresa, você consegue aí ter todo o mapeamento daquele usuário, né? Então, você vai ter aí sexo, idade, né? As informações, às vezes, de RG, né? E aí você consegue fazer uma análise do comportamento, do que ele acessou e tudo mais. Mas por trás daquilo, o que aquela empresa que fez aquela contratação ela está querendo? Porque a gente vai ter dois tipos de personas para esse tipo de contratação. A gente vai ter o cara que quer garantir uma segurança, né, do negócio dele, porque quando você tem aí esses logins, a gente está segregando a rede. Então, eu tenho a rede. Aí eu vou usar a 98 como exemplo. Eu tenho a rede na 98, que é só os funcionários da 98 que acessam, e aí eu tenho uma rede corporativa que vai ser dos parceiros, dos clientes que vão estar acessando. Ali você pode só fazer a estratégia de segurança mesmo da informação, ou você pode ali estar fazendo uma coleta de dados. Se você é uma rádio e você recebe várias pessoas, você talvez queira mapear aí quais são os tipos de notícia que essa pessoa consome. Então, essa é a estratégia do seu negócio. Então, você sempre tem que se perguntar, para que eu estou coletando esse dado? Quais são as métricas, né? Qual que é a estratégia que eu tô querendo alcançar em cima desse dado coletado? Né? Então, essa sempre vai ser a pergunta que eu acho que toda empresa tem que se fazer quando vai cobrar aí vários dados inseridos num processo ou de vendas ou num processo de marketing, seja ele qual for. Legal, bom exemplo, gostei. E as empresas alegam o quê? Eu sei que você presta consultoria, né? Você está nesse ramo já há algum tempo e sabe um pouco da dor ali do empresariado, quando vai pensar justamente nessa questão de gerir os dados e também da cibersegurança. O que eles alegam? Qual que é o ponto de dor ali das empresas quando o assunto é esse? Então, normalmente, esse tipo... E aí é uma coisa que às vezes me assusta e me preocupa. Esse tipo de solicitação sempre vai vir da TI. Entendi. E aí, quando é da TI, é segurança. Eu não quero que um terceiro acesse a minha rede. Então, eu quero segregar minha rede e eu quero ter aí um login senha e aí eu consigo mapear. Por exemplo, se tiver naquele dia, no dia que eu estive aqui na 98, eu acessei a rede de vocês e teve um ataque malicioso, você consegue, né, ver, olha, a Isabelle esteve aqui tal dia e aí o ataque aconteceu 2 horas da tarde, que foi exatamente o horário que ela chegou. Então, você consegue até fazer um mapeamento de como que se deu. Né? Então, vem muito mais da frente de tecnologia do que da frente aí de outros departamentos. O que também me incomoda muito, porque eu acho que tecnologia é algo que tem que ser do negócio. Então, o marketing ele tem que... Você está contratando isso, quais são as ferramentas que essa ferramenta pode me dar como auxílio, né, dentro dessa contratação? E até a própria TI conseguir dividir esses custos comerciais de contratação da ferramenta com o marketing. Então, mas normalmente, assim, 90% vai vir de uma demanda da TI, não é uma demanda ou de vendas ou de marketing. Legal. A gente começou a conversa falando sobre a sensação de vulnerabilidade, uma sensação de que está todo mundo mais vulnerável nesse mundo que está cada dia mais tecnológico. Pensando no futuro, Isabelle, dá para a gente poder falar que ter um controle total desse ambiente virtual é uma utopia? Ou dá para a gente poder pensar no futuro que isso vai crescer e vai evoluir? Ou a gente vai ter que aprender a conviver com a possibilidade iminente de vazamento de dados e criar estratégias para poder conseguir combater essa situação? Nós vamos ter que aprender a conviver. Assim, gente, a estratégia de segurança da informação é igual uma estratégia de proteção de uma cidade, né? A gente não vai conseguir proteger 100%. De novo, do mesmo jeito que nós, né, que somos aí
as pessoas que estão trazendo aí a segurança para dentro das empresas, eu tenho pessoas que estão preocupadas em realizar ataques o tempo inteiro, né, para roubar dados, para conseguir aí algum tipo de informação estratégica, para simplesmente ter o prazer de derrubar um site, né, para fazer roubo de informação para guerras comerciais, como aconteceu agora no início do ano. Então, isso vai acontecer. Quem falar que segurança um dia vai chegar a 100% é a mesma coisa de falar que a gente nunca mais vai ter violência, porque isso não vai acontecer. Não tem, é uma utopia. Só para você ter ideia, a cada ano, os ataques, né, cibernéticos eles aumentam cada vez mais. Há um ano atrás, você não tinha, aí falando de pessoa física, você não tinha tantas notícias de golpes igual tem-se hoje, né? Mas, de novo, eu vou voltar no que a gente começou a falar. Se a gente tem aí a parte de conscientização, o investimento aí em capacitação do usuário final, isso consegue ser diminuído, né? Você consegue ter menos, você abre menos brechas aí para as coisas acontecerem. E para a gente poder fechar a nossa conversa, que tipo de inovação de tecnologia que está no ambiente de dados e também de cibersegurança que hoje mais te empolga e também mais te preocupa? Eu acho que é a mesma. A mesma resposta para as duas. A mesma resposta para as duas. O que mais me instiga, e eu adoro, e foi até por isso que eu comecei a estudar mais sobre dados, é a inteligência artificial. É algo que realmente ela veio aí para colaborar. Só que a gente tem um problema que, de novo, é sobre a informação, a capacitação. As pessoas elas não sabem como administrar a inteligência artificial. Como tudo, as pessoas elas entram num hype do negócio e acabam se esquecendo a finalidade daquele negócio e também acaba se esquecendo da segurança que aquele negócio pode trazer. Então, assim, para mim é uma inovação fora do normal. Antigamente, você ia fazer uma apresentação, né, seja ela corporativa ou escolar, você demorava aí semanas para finalizar. Hoje você tem a inteligência artificial, onde você dialoga com ela e ela te ajuda nesse processo. Entretanto, a gente não sabe para onde esses dados estão indo. Então, é muito importante, de novo, né, ter aí um processo de governança algorítmica muito bem estabelecido aí do que a gente fala no âmbito de empresas, né? E a gente, como usuário final, sempre se questionar, né? Porque a inteligência artificial ela é maravilhosa, mas a gente tem que lembrar que ela é uma máquina. Esses dias eu participei de um workshop dentro de um cliente meu e aí essa cliente falou assim, é um macaquinho do lado de lá que você está treinando. Então, os vieses que você coloca nela são seus, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com ela e você também não sabe o que você está colocando lá dentro, para onde que vai, né? Se amanhã tiver qualquer tipo de ataque em algum data lake dos laboratórios de inteligência artificial, vai vazar muito dado estratégico aí, porque tem muita empresa ainda que insere dados estratégicos para consulta dentro da IA. Não é incomum, até empresas que estão começando, que não têm capacidade ainda financeira de criar uma inteligência artificial própria para o negócio, de usar, por exemplo, o ChatGPT, que está muito comum, o Gemini, para poder criar estratégias utilizando dados reais dentro da própria empresa, né? Exatamente. Então, você está colocando dados reais, dados sensíveis, para que a inteligência artificial, claro, vai te devolver um material muito bom, que vai te trazer uma estratégia, mas que é um dado seu que está ali num ambiente que a gente não sabe para onde vai. Né? Exatamente. E, além de tudo, você tem que tomar eu não sei como que é a sua relação com a inteligência artificial e do público. Depois de um certo tempo, ela começa a alucinar. Sim, com certeza. Então, tem que tomar muito cuidado, porque chega um certo ponto que realmente ela começa a alucinar e você vai ter dados que talvez você vai gerar aí numa apresentação. Teve recentemente a Deloitte, passou por isso, né? Vários relatórios com dados estranhos, porque foram feitos aí através de inteligência artificial. Então, temos que tomar esse cuidado. Então, a tecnologia que mais me deixa excitada, empolgada, sempre vai ser a inteligência artificial, mas hoje é a que mais me preocupa.
Isabelle, obrigada pelo papo. Eu acho que quem acompanhou essa conversa saiu com aquele pezinho um pouquinho mais atrás na hora de colocar um dado sensível em alguma rede, em algum site, mas também saiu mais bem informado. Com certeza. Eu agradeço você pela oportunidade e estou à disposição aí sempre. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente falou sobre dados, inteligência artificial e também segurança, com a Isabelle Fraga.